As políticas afetivas animais são o cheiro do ódio compartilhado. São os pés que engatam juntos para correr. São os pescoços que, libertando das baias, são coices numa dança aculturada. Não precisam ser conceituadas, pois sua conceituação, quem sabe, cria mais limitações do que possibilidades. As políticas afetivas animais são ainda aquilo que pode nos salvar da nossa própria humanidade. Martina Davidson. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 129, Antiespecismo Feminista com Martina Davidson. Bom, gente, como vocês viram pelo título do episódio, hoje a gente está aqui com Martina. Ela é poeta, militante pela libertação animal, anarquista, sapatão não binário, argentina e brasileira, e por isso aí no Instagram tem muito texto em espanhol também. Tem formação em Biologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestrado e doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela UFRJ, e ele publicou o livro de poesias Declararam Guerra contra a Ilha Sapatão e o livro Repensando o Veganismo pela editora APQ. Bem-vinde, Martina! É um prazerzão ter você aqui com a gente já conversou um pouquinho antes do episódio. Sabemos que você é fã de Outras Mamas, sempre dá um nervoso quando uma pessoa assim, ó, com esse currículo chega aqui e diz, eu sou fã de Outras Mamas, eu fico muito nervosa, fico, oh, meu Deus do céu, o que eu vou falar pra essa pessoa? Não, pra mim é o inverso, eu que tô, tipo, completamente booby, assim, sabe, de tipo, não acredito que eu tô aqui. Muito bom tá aqui, muito bom, obrigada pelo convite. Ótimo assim. que tá tudo em casa, então, tá todo mundo já à vontade, já é fã, a gente já tá nervosa, então tá tudo certo, tá tudo em casa. E o que a gente vai falar é assunto que a gente ama, é assunto que a gente gosta, a gente tá aqui pra aprender e pra também a gente, mais uma vez, situar o nosso veganismo e a nossa luta, aonde a gente se encontra nesse momento. Eu tenho certeza que Martina vai trazer muitas contribuições para isso que a gente traz aqui há tanto tempo com vocês no Outras Mamas. A gente conheceu o trabalho de Martina através da Maria Alice, querida, que veio falar de ecofeminismo queer. Foi o episódio 117. Quem não ouviu, por favor, volta lá e ouve, que foi um episódio bem legal. E é uma alegria imensa conhecer mais alguém que está aí somando nessa luta, como eu disse, por um veganismo e por um feminismo decolonial, engajado, interseccional. Então, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história. A gente falou de bio aí, mas bio é a parte séria, né? A parte do currículo. E eu quero que você conte como um pouco dessa história, como que você chegou até aqui, o seu veganismo, como que você ouve Outras Mamas, como assim? Conta um pouco pra gente da sua história aí de maneira minimamente resumida, porque eu sei que são muitas histórias. Bem-vinde. Bem-vinde. Eu que agradeço mais uma vez, assim. Eu ouço Outras Mamas, assim, em várias ocasiões, sabe? O podcast tem essa coisa super dinâmica que permite que você, enfim, tá fazendo uma outra coisa e ouvindo, né? E vai aprendendo e vai pensando, principalmente eu penso muito, assim, depois de terminar de ouvir o podcast. E eu cheguei nele, assim, eu já tava dentro do veganismo, assim, há um tempo, mas eu sempre estava ainda tentando dar um nome a um desconforto que existia, assim. E no começo esse desconforto ele era principalmente porque eu sentia que existia, assim, as mesmas caras de sempre em todos os lugares, em todos os espaços que falavam, assim, tinha uma proposta de falar sobre veganismos ou sobre questões animalistas e etc. Assim. Então encontrar o Outras Mamas para mim foi esse momento de dizer, não, peraí, tem outras pessoas que estão incomodadas também, né, com essa situação na qual a gente está se encontrando. Mas antes disso, assim, na verdade, minha história com a questão animal, assim, ela é bem antiga, então desde os meus 15 anos eu não como carne, e na época eu não conseguia muito bem nomear o porquê disso, assim, eu simplesmente entrei nessa onda e falei, não vou mais comer, e etc, assim. E depois eu comecei, obviamente, a pesquisar mais, a entender mais, e aí depois fui transicionando para uma dieta à base de plantas e para um exercício político, né, do veganismo que eu, enfim, procuro construir com outras pessoas, obviamente. Então é basicamente assim que eu chego
até vocês e queria também, inclusive, aproveitar para agradecer a Maria Alice, porque, enfim, essa conexão é tudo para mim. E, além disso, é uma pessoa que eu admiro muito, assim, com quem eu troco bastante ideias sobre muitas coisas, então, assim, amo. Nós também amamos muito. Pois é, essa história que você disse sobre esse incômodo, né, que o veganismo de primeira, quando você encontra, e muita coisa faz sentido, ao mesmo tempo muita coisa incomoda, fica esquisita, e aí você vai, mas aí você não encontra, você não se encontra, e daí a gente queria falar de muitas coisas com você, mas o que eu queria trazer, assim, de primeira, o nosso público já está habituado com o conceito de especismo. A gente sempre usa aqui, desde o começo, a gente vem falando sobre especismo e da luta antiespecista. Mas vamos supor que tem gente chegando agora, e eu espero que tenha gente chegando agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de especismo, como que ele vem atrelado à luta, né, do veganismo. E também, aí já vou aproveitar, já vou lançar logo um nível 2. Por que você diz que os especismos são também binarismos, né? A gente teve aqui no episódio passado com a gente o querido Jonas Maria, e a gente falou muito, na real a gente falou pouco, precisamos falar mais, mas a gente falou muito sobre essa questão desse mundo binário, e como na questão trans, ou você transiciona perfeitamente, como se existisse essa transição perfeita, porque você tem que se localizar em algum desses polos, né? Então eu já vou aproveitar para a gente começar e falar sobre isso, o especismo como também um binarismo. Bom, eu já também passei por várias fases de pensar o especismo de muitas formas diferentes, né? Mas há pouco tempo eu consegui repensar um pouco e estruturar um pouco meu pensamento, principalmente a partir de um texto que foi publicado, né? Um artigo que foi publicado na Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animais, que foi publicado pelo Fábio Oliveira, né? Que foi, inclusive, um dos meus orientadores no mestrado. E o Fábio, ele faz toda uma construção bem complexa, teórica e tudo mais, mas ele chega numa conclusão que para mim é incrível. Que ele enquadra o especismo, ele define o especismo como uma opressão estrutural que a gente, né, que a humanidade, determinados tipos de humanidade, né, obviamente, de humanos, né, exerce e oprime quando esses humanos, né, na verdade, oprimem aquilo que não é humano, né? Então, principalmente os outros animais. Então, se trataria de uma opressão com base na espécie, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o machismo, que é uma opressão com base em gênero ou sexo, né? E a gente tem também o especismo, que seria uma opressão também de origem social e que se dá com base na diferença de espécie, né? Então, a gente oprimiria outros animais e teria um preconceito com outros animais por simplesmente eles serem outros animais, né? Por eles ocuparem esse lugar do outro. E eu sempre reforço esse lugar do outro, porque a gente escuta muito, né? Principalmente quando a gente começa a tatear, assim, no mundo dos feminismos, né? A gente ouve Simone de Beauvoir falando, né? Que a mulher é o outro do homem. E eu, por mais que eu tenha muitas críticas a Beauvoir, né? Que vão vir de vários pontos diferentes, assim, eu costumo gostar um pouco dessa questão de pensar a outridade, o outro, né? Porque eu tenho dedicado muito tempo a estudar, assim, o processo de colonização e os legados desse processo de colonização, que é o que eu vou falar aqui como colonialidade, né? Eu sei que é uma simplificação, mas eu, assim, com base numa conversa, basicamente, eu acho que já é o suficiente. Então, com o processo de colonização, se criou a Europa, basicamente. E aí parece esquisito eu falar isso, porque parece que não existia a Europa materialmente, não existia o território Europa, né? Mas, na verdade, obviamente que esse território existia, que as pessoas que moravam lá existiam, mas quando se descobre o outro, é que se começa a ter uma relação de centralidade na Europa. A Europa se consolida quando as Américas são descobertas, ou quando outros lugares são descobertos. Então, se dá em função dessa invasão, dessa dominação, dessa exploração de um outro território e, obviamente, das pessoas que se encontravam nesses territórios, além, obviamente, da natureza, né, que também foi muito prejudicada com o processo de colonização. E quando esse processo se deu,
um dos resultados que a gente tem, talvez centrais, assim, é que o pensamento se estruturou sempre dessa forma, criando um outro, né? E esse outro, ele sempre vai ser moralmente inferior, politicamente inferior, ele vai assumir um papel de inferioridade para justificar a exploração desse ser. Né? Então a gente fala muito que o processo de colonização, ele criou a raça como um mecanismo de opressão de pessoas racializadas, e eu tendo a defender que também cria o especismo a partir dessa forma, né? Porque, na verdade, é importante a gente entender que todas essas humanidades subalternizadas, né? Então, as humanidades racializadas, as mulheres e outras identidades que não são androcentradas, né? Cis heterossexuais, todas essas existências, na verdade, elas ocupavam um papel de inferioridade porque elas foram animalizadas. Então elas passavam por um processo de subhumanização, elas não eram humanas suficientes, essas pessoas, né? Então a gente tem aí, obviamente, que como um extremo, né, desse outro, a gente tem a animalidade e o animal, porque de fato ele é a referência para inferiorizar determinadas populações, né? Então se cria um binarismo, né? Um mundo binário no qual existe um centro, que seria um homem cis, hétero, branco, europeu, rico, cristão, né? E fora desse círculo central existe toda uma outridade, né? Que inclui os animais não humanos. Então, pensar em desestruturar um pensamento binário, né? Que é o que muitas culturas já fazem, já estruturam esse pensamento, a vida em volta disso, né? Não pensam numa separação tão óbvia entre humanidade e animalidade, né? O que a ocidentalidade fez foi manter isso e a gente fazer uma crítica, né? Todo esse processo que gerou isso, a gente fazer uma crítica integrada, inclusive, contra outras opressões e outros binarismos que criaram opressões ou que foram resultados de opressões, para mim, talvez um ponto bem central de conexão e de comunicação com, enfim, outras áreas do conhecimento que muitas vezes a gente vê aí por aí, né, sendo representado como uma coisa muito distante, né, dos veganismos, muito distantes dos especismos e assim por diante. Não sei se deu para entender ou se eu divaguei muito. Deu super para entender. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda mensagem que a gente responde, Martina responde. Eu queria comentar aqui algumas coisas. Uma é sobre o Fábio, que, gente, que demais, que foi seu orientador. A primeira vez que eu ouvi falar, na verdade eu nunca tinha ouvido falar do Fábio, foi no Enuva, e eu não sabia quem era, não fazia ideia quem era, e eu ainda no meu feminismo muito binário e liberal, fiquei tipo, gente, mas por que colocaram um homem pra falar na mesa sobre feminismo? Não faz o menor sentido isso. Aí ele começou a falar e eu fiquei nervosa, eu falei, meu Deus, esse homem é maravilhoso, palmas pro Fábio. Eu ia atrás assim, ó, tipo, caraca. E é uma pessoa que a gente tem que trazer também, claro, para outras mãos, porque assim, os textos são incríveis, as falas são incríveis, merece muito destaque, muito mais destaque do que ele tem, eu acho, dentro do movimento vegano, né? E o que mais que eu ia falar? Sobre a questão da colonização que você falou, né? A Europa, ela só... Por mais que a gente fale muito sobre decolonialidade e sobre colonização, e a gente entende o conceito de colonização, porque a gente aprende o básico na escola, eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou, de que a Europa ela só existiu, de fato, a partir do momento em que ela começou a colonizar outros países. Faz muito sentido, porque é essa relação do outro, né? E foi muito bom ver você falando isso dessa forma. E aí eu queria trazer, que era uma das opções de frase do início do episódio, mas eu vou falar ela agora, que é, se eu não me engano, do Preciado, que você colocou como destaque no Instagram, que não é apenas a política sexual da carne, a cultura da carne e o carlofalocentrismo, que faz com que o feminismo tenha relação com a luta animalista. São muitos fatores, incluindo a colonialidade, que definiu as fronteiras entre humano e não humano, usando a animalização como justificativa para a exploração. Resumi, né, muito bem isso que você falou, assim, o Preciado realmente tem esse dom das palavras aí para descrever a questão da animalização, eu acho, muito bem. É isso, obrigada. Babi parece estar numa mesa de... Não, mas é porque são 15 minutos de episódio, eu já aprendi um monte, pelo amor de Deus.
Eu me lembrei de uma coisa que eu queria trazer também, essa questão mesmo do binarismo entre os animais, né? Esse próprio conceito de os animais, né? O animal como uma grande massa. Então, existem nós humanos e existe uma grande massa animal. Esse conceito também, né? É um conceito que não existe, porque o que existe é um cachorro, é uma vaca, é um passarinho, é não sei o que, é uma formiga, e cada um na sua singularidade. Então, também nesse processo de transformar numa grande massa, né, os animais, como se a grande diferença existisse entre nós humanos e entre os animais, essa grande massa única que a gente sabe que não é assim. Então, isso também é esse apagamento que você fala, né, Martina, dos animais como um grande bloco e sendo o outro, né, diferente da gente. Eu penso muito, assim, em determinados nomes que a gente usa para falar ou para pensar em políticas públicas ou, enfim, qualquer outro tipo de ação, assim, né? E uma palavra que sempre, na verdade, me causa um desconforto gigante é a palavra biodiversidade, né? Porque parece que quando você coloca biodiversidade, você apaga todas as subjetividades que existem, né, dentro das diversidades biológicas, né? E eu acho que é um pouco isso que você estava falando, né, Thaís, dessa questão de a gente precisar ter uma sensibilidade muito grande quando a gente fala os animais, de entender que obviamente não é uma massa homogênea, que está sujeita a todas as mesmas questões, mas que, enfim, são agrupadas de muita forma porque são esse outro. E são agrupadas dessa forma também porque servem enquanto um recurso de inferiorização de seres humanos que hoje em dia a gente chama de minorias políticas, né? Então, realmente essa é uma coisa que a gente precisa falar mais e a gente não costuma falar tanto, né? A gente fala num nível muito pessoal sobre as particularidades. Tipo, por exemplo, eu tenho uma gata que, tipo, adora deitar de barriga pra cima, tipo, no meu colo pra eu fazer carinho, sabe? Essas subjetividades dos animais de companhia, os animais domiciliados, né, nas nossas casas, ou que a gente tem, talvez um tipo, assim, uma relação um pouco mais afetiva, né, próxima, a gente costuma ter essas histórias bem subjetivas, né? Mas quando a gente está falando de animais que parecem distantes, né, de nós, como a gente sabe que essa distância, enfim, pode ser discutida de mil e uma formas, né, a gente costuma esquecer disso, né, inclusive a gente, na própria biologia isso é feito, né, quando a gente faz um agrupamento de populações, agrupamentos de gêneros e tudo mais, e obviamente que tem um sentido dentro da própria biologia e tal, né, mas assim, é importante de fato a gente tem isso sempre presente, né. Você falou sobre essa relação que a gente tem com os animais, né, os ditos animais de estimação, de companhia, e aí muitas vezes eu queria trazer isso, que o veganismo, né, no geral, usa muito dessa estratégia, né, de apelar para essa relação de amor, o conceito de compaixão e tal, mas é muito do que a gente conhece, né, convencer o outro nessa proposta da gente criar uma outra relação com os animais, claro, mas associando a esse amor que a gente já tem aos cães, aos gatos, por exemplo. Então, essa proposta para expandir aos animais que a gente conhece para os animais que a gente não tem tanta proximidade como você disse, pelas vacas, pelos porcos e tal. Aquele clássico, se você ama um, porque come o outro. Tá. E eu sempre achei uma estratégia ótima, porque para mim funcionou meio assim, né? A partir da minha relação com a Amora, né? Que é o amor da minha vida, através do olhar dela, eu comecei a repensar e comparar com o olhar da vaca e pensar por que essa relação tão diferente, e a partir daí, sim, todas as outras, essa avalanche de reflexões e de mudanças vieram. Mas falar em amor, do jeito que a gente conhece amor, é muito complicado, porque o amor que a gente conhece, ele é pautado em dominação, em posse, em hierarquia. E aí você falou, achei massa na Zine, depois, gente, tudo que tiver de Martina, de texto, de participação, e a voz falhou aqui, professora de canto, pelo amor de Deus. Tudo que tiver a gente vai colocar de link no Medium para vocês acompanharem, porque tem muita produção. Então você falou desse conceito que eu achei massa, que é um conceito de aliança que existe entre os próprios animais não humanos, né? Que talvez aí eu fiz uma conexão com o conceito de apoio mútuo, que eu estou lendo esse livro do Kropotkin, que é sobre algo que a gente deveria aprender mais, sobre essa relação mais colaborativa
né, porque a gente precisa, porque é uma relação que ela acontece entre grupos de animais, entre grupos também, se a gente for pensar dentro da nossa história em grupos humanos, que é essa ação mais de colaboração mútua do que exatamente porque eu amo, né, através do amor, eu vou, sei lá, ajudar o outro a sobreviver de uma situação e tal. Então, não sei se eu viajei aqui na pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, que seria essa aliança que você fala, que você traz, e se realmente essa estratégia da gente convencer o outro através do tal do amor, exerça amor pelos outros animais, se você também concorda que pode ser uma estratégia perigosa, dado que pra gente, o que a gente conhece de amor ainda é um amor hierárquico, é um amor seletivo, é um amor que domina, enfim. E, além disso, o amor não pode ser a única ferramenta de relacionamento com outras pessoas e outros seres, né? Você tem outros tipos de relacionamentos que também são importantes. O amor não pode ser o único, né? O único sentimento que vai reger todas as nossas relações, assim. Não dá para existir um monopólio do amor na nossa vida, né? Assim, a gente não pode estruturar nossa vida dessa forma. Até porque realmente eu concordo que o amor, né, enquanto uma produção desse capitalismo monogâmico, altamente cis-heterossexual, racista, né, na verdade se estrutura assim, enquanto uma relação de poder e de posse, né, tem muito essa questão da posse que passa por detrás, né, por isso a não monogamia é uma área também que eu acho bastante interessante como uma resposta às questões que poderiam talvez afetar mais a humanidade, os humanos, né, as pessoas humanas, do que a animalidade, né? Acho que aí realmente existe uma restrição assim de espécie. Mas eu gosto muito da ideia de aliança, assim. Na verdade, eu sempre fico bastante emocionada assim quando eu vou falar sobre aliança, porque eu penso aliança segundo e a partir de uma autora travesti argentina que chama Camila Sosa Villalba. E ela, na verdade, desenvolve a questão das alianças, né, a partir da história dela, né? Ela conta que todas as travestis que ela conheceu, né, ao longo do tempo, desde a juventude até os momentos mais recentes, né, sempre tiveram uma noção, assim, de irmandade e perpassando por entre elas, assim, as relações se davam de um jeito bastante diferente do que só o amor, né, do que uma situação de posse, e se dava muito mais numa sensação de pertencimento, e por isso irmandade não era uma palavra boa, né, para discutir, inclusive porque irmandade é altamente aplicada a homem cis hétero branco, né, tipo, sei lá, eu fico imaginando sempre um cara, tipo, mega musculoso, sem camisa, tipo, abraçando outras pessoas, assim, num vestiário, isso é muito coisa de filme, mas às vezes eu tenho essa visão, né. Essa é uma das últimas tribos intactas de héteros no mundo. Ela... Foi. De fato, acho que para Camila não fazia sentido pensar numa irmandade. Então ela acaba dizendo que o que existe é uma aliança. E que essa aliança ela é talvez a coisa mais honesta que a gente pode ter enquanto uma prática de cuidado, né? De apoio, de cooperação. E ela mesma diz, né, que esse cuidado aliançado se aproxima muito da animalidade. Porque não existe, nessa relação de cuidado, não existe alguém que submete o outro a uma fraqueza, a uma manipulação e a uma posse. É uma coisa muito genuína que transcende com certeza o amor, né? Então, na verdade, quando a gente pensa nas alianças, a gente pode pensar em, obviamente, grupos sociais humanos, mas a gente também pode pensar em como isso se estrutura dentro de comunidades, de grupos, né, de animais não humanos, principalmente aqueles que estão sujeitos a algum tipo de socialização humana, né, então principalmente eu falo bastante sobre a questão das alianças quando a gente está falando de animais que são considerados bens materiais para o consumo alimentar, ou para o consumo de pele, ou para o consumo de alguma coisa, né? Então, eu sinto que nesses animais a questão de aliança faz bastante sentido, mesmo que na animalidade selvagem eu também possa ver alguma coisa parecida, né? Mas me parece que a aliança
é uma resposta natural e sensível, e natural eu acho uma palavra péssima, talvez sensível, né, no sentido de que ela parece como talvez uma resposta a uma opressão, uma resposta a um medo, uma resposta a uma exclusão, uma resposta a alguma coisa que é imposta e que é, na verdade, fruto de uma série de implicações, né, que vão sendo desenroladas umas das outras. Só que essas alianças, assim, por isso que eu não gosto muito de usar o natural, porque eu acho que é importante a gente, talvez, ter a consciência de que essas alianças, elas podem se romper, que elas podem se estreitar, que elas podem se alargar, né? Essas alianças, elas não são fixas porque assim se deu, né? Elas, na verdade, vão sofrendo mudanças ao longo da nossa vida, elas vão se estruturando, reestruturando, sendo criadas de forma coletiva, né? E mesmo que não seja sempre um movimento consciente, né? Se aliançar é uma coisa que, de fato, a gente consegue perceber que é uma coisa que a gente faz, né? E que outros animais fazem também. É o caso da vaca na baía de engorde, né? Que quando solta a cabeça, e várias pessoas que estudam um pouco o comportamento de animais em criação intensiva, né, reportam que é muito raro que essa vaca dê as costas e fuja, né? Então ali o instinto de sobrevivência acaba sendo colocado para, assim, segundo plano, porque o que a vaca faz é soltar a cabeça das outras que estão presas na baía de engorde, né? Então, para mim, estruturar isso, né, enquanto uma aliança e não enquanto um amor, porque, de fato, o amor é uma construção bastante humana, é bastante moderna, né? Mas que sempre existiu, obviamente, o amor romântico bem central na sociedade, né? Eu não aceito muito bem pensar que a animalidade tem esse sentimento de posse, tem esse sentimento de manipulação e exploração de forma consciente como agência moral, né? Então, realmente, assim, as alianças é uma coisa que eu sempre fico muito emocionada, assim, quando eu vou falar, porque é uma coisa que me mobiliza muito, porque tem um ar até que fica, assim, no mistério, né? Tipo, tem uma coisa que a gente não consegue traduzir para as palavras, né? E que eu sei que alguém que pode estar ouvindo isso pode estar dizendo, eu realmente já senti isso, né? E, tipo, nunca consegui explicar, assim, sabe, de forma, com palavras, para mim ainda é muito difícil. Então, é uma tentativa que eu venho fazendo. Ai, muito legal. Muito lindo mesmo. Eu tenho uma observação sobre isso que me deu esse estalo enquanto você falava sobre essa sua emoção em falar em aliança. Eu também fico muito que essas alianças, elas podem ser estreitadas, alargadas e quebradas, enfim. E em contraponto disso, a família, né? O amor à família, porque sempre me incomodou esse fato de que eu amo astrologia, mas odiava que associava o meu signo canceriana à família, porque eu nunca comprei muito esse lugar, mesmo sem saber das críticas, mesmo antes de tudo, porque nunca me conformei com um amor que tinha obrigação de ser amor, né? Laços que tinham obrigação de ser laços, nunca me conformei com isso. E aí, pensando no oposto, né, dessa aliança, a família é esse lugar de amor que ele tem que ser para sempre, e ele tem que ser custe o que custar. Mesmo se te violente, mesmo se que não tem a ver com você, mesmo que não funcione, mesmo que não te caiba, mesmo que te massacre, mas família, tem que ir até o final. E é muito louco pensar como essa é uma relação totalmente diferente do que a gente observa dessas alianças que elas funcionam naquele momento, elas podem não funcionar no outro, e elas são mais direcionadas a um bem maior comum daquele momento, né? A uma solidariedade, principalmente. Então, quando a gente vê um cara desses, dos mais bizarros que a gente acha, pensa num cara conservador, violento, escroto e tal, ele ama a família dele. E tem algumas pessoas que dão um choque, nossa, mas como é que ele é tão amoroso, né? Com a família, como que ele defende tanto essa família acima de todas as coisas. Porque esse é o amor destinado a este lugar. Então, dentro daquela casa, dentro daquela estrutura daquela família, tem amor. Fora dela, o bicho pode comer, entendeu? Qualquer coisa vale, não tem nenhuma ética, não tem nada, porque o amor, ele tá destinado àquele espaço. Então, é muito massa trazer esse conceito também acho que o conceito de aliança, de apoio mútuo, de colaboração, faz muito mais sentido porque a gente acredita, porque a gente quer ver
acontecer mais e que a gente já vê acontecer entre vários grupos de animais. Inclusive, gente, no livro, no Apoio Mútuo, você falou da questão da vaca, ele traz vários exemplos na natureza, entre os pássaros, entre as abelhas, entre as formigas, vários exemplos de como isso acontece o tempo todo. E não é romantizar, né? Isso que eu quero que você traga também. Não é romantizar a natureza e dizer que ela é perfeita, que é tudo perfeito, que é só maravilha, todo mundo se ajuda e toca a musiquinha e tal. Não, porque existe a competição também, né? E existem... Eu acho que, para além da família, tem todas as relações, né, que são pautadas pela monogamia, dessa forma de hierarquizar as relações, inclusive amizades que a gente acha que tem que ter, porque, sei lá, fulano faz parte do grupo de amigos, aí você obrigatoriamente tem que ser amigo daquela pessoa. Tipo, não, sabe? Não tenho aliança nenhuma com esta pessoa específica desse grupo, ela pode estar lá. E a gente pode nunca trocar nada, mas ela tá lá e aí fica essa obrigação de tipo, mas nossa, você não vai chamar fulano pro seu aniversário, é um absurdo, ou pro seu casamento, sabe? Tipo assim, não, sabe? Essa pessoa, ela existe ali, a vida dela, e a minha vida tá aqui, tá tranquilo. Mas eu acho que é muito essa hierarquização das relações, do sentimento de posse, que ultrapassa o limite da família, inclusive, porque ela se espelha pro resto das nossas relações, né? E aí eu lembrei de duas coisas, na verdade. Gente, lá vou eu trazer coisa de outra. Vocês estão falando mó sério. Uma é uma história de um tio do meu cunhado, que uma vez estava todo mundo conversando, e eles têm neto, aí um deles estava falando, porque meu neto faz isso, meu neto faz aquilo, meu neto faz... Contando aquela coisa de avô, pai, que fica falando vantagem do filho. Aí o outro, que é irmão dele, pegou e falou, seu neto voa? Aí todo mundo parou assim, tipo, não entendi. Como assim, meu neto voa? Não voa ele. Então é igualzinho o resto das crianças. Ele não tem absolutamente nada de especial, sabe? Então, assim, as pessoas, elas são pessoas e em momentos elas podem ser boas e você pode ter alianças com elas, sendo da família ou não, e as pessoas podem não fazer parte da sua vida também. E a mesma coisa com os animais, esse sentimento de posse. Eu vi um TikTok, lá vou eu trazer esse TikTok para esse podcast, que é o que eu sempre faço, que eu vi, tipo, ontem, um cachorro que não queria voltar para casa do parque, da praça. E aí a dona dele, falando espanhol, chamando ele de volta. E ele estava lá do lado de outra família que estava no parque. Porque ele queria o quê? Ficar no parque. Ele criou aliança com outra família naquele momento, porque ele não queria voltar para casa. Ai, gente. Então esse amor, assim, nossa, meu cachorro me ama, completamente apaixonado por mim. Depende. Tava contando antes da gente começar a gravar aqui, viu, Thaís? A adestrador veio aqui em casa, trouxe queijo. Eu nunca vi minha cachorra tão atenta numa pessoa que nem ela ficou com o adestrador. Oh, meu Deus. Nossa, a Amora me troca facinho. A Amora não pensa duas vezes, imagina. Cria aliança, me ama, assim, ó. Mas não, cria aliança com quem tem comida. Só pra descontrair, gente. Eu virei fã desse cachorro, que eu nem conheço e já considero muito. Eu fiquei pensando bastante nessa questão da família, né? A gente fala bastante da família, né? Tanto no nível pessoal quanto no nível político, assim. Eu sempre acabo puxando um pouco pro lado do pensamento mais anarquista, assim, que na verdade, a gente precisa pensar que a família é uma das unidades mínimas de controle do Estado, né? Então, por que a família precisa ser intocada? Por que o amor é o amor familiar, né? Porque sem isso, o Estado não tem uma unidade mínima tão fácil de controlar e uma unidade que traz pra gente uma série de estabelecimentos, assim, estruturas sociais, como, por exemplo, o cis-heteropatriarcado, como, por exemplo, noções que têm a ver com monogamia, noções que têm a ver com posse, etc. E como a gente, na verdade, como essa acaba sendo a nossa primeira referência de amor, e talvez aqui a gente fica, talvez exerça ou sofra ou sinta nos primeiros anos de vida, eu sinto que a gente está sempre levando esse amor familiar e querendo aplicar outras relações, que é o caso dos amigos, como você falou, Bárbara, que essa noção, né, de que muitas vezes as pessoas falam, não, porque meus amigos são minha família. Eu falo assim, nossa, meus amigos são tudo menos a minha família. E é a melhor coisa que acontece pra mim, sabe? Essa sensação de que não, eu quero que não seja um amor familiar, eu quero que seja um amor sincero, eu quero que seja um amor que eu escolhi ter, eu quero que seja uma relação, uma aliança, um momento, né? Às vezes não precisa nem ser uma relação duradoura, mas um momento, um tempo, um segundo, uma troca, né? Então, de fato, assim, como a gente tenta familiarizar o tempo inteiro
as nossas relações que não estão dentro da família. E de fato, né, esse cara que tem a família como um centro, né, no final o que ele vai querer fazer é reproduzir essa mesma família com outro alguém, né, que vai ser explorado e violentado, né, no caso de uma pessoa cis hétero, branca, né? Então vai ter essa questão de uma exploração constante para recriar essa ideia desse falso, não sei, esse falso sucesso, esse falso lugar ideal e tudo mais, assim. E aí eu puxei pra sardinha do anarquismo, que como você tá lendo Kuropatkin, né, eu acho que fecha também bastante, assim. Eu tenho alguns problemas, assim, com esse livro do Kuropatkin, mesmo que eu goste bastante, porque acho que tem umas coisas, assim, você fica meio que tipo, caramba, então, assim, eu super recomendaria a leitura. E, de fato, assim, essa coisa dos exemplos que ele vai dando, não sei, tem uma capacidade de ilustrar, assim, algumas coisas que eu nunca tinha conseguido, tipo, ilustrar, sabe? Um exemplo, ele é tão poderoso, né? Às vezes, a Bárbara falou que não tava achando que tava descontraindo demais e tal, mas, tipo, o exemplo talvez seja, assim, uma chave que a gente vira e que muda o jogo, sabe? Muda muito o jogo. E não é à toa que a gente começa muitas vezes a pensar em outros animais a partir daqueles com quem a gente convive, né? Porque a gente vai encontrando exemplos, a gente vai tendo uma vivência e conhecendo as subjetividades, né? E assim por diante. Sim, total. Aliás, então, é isso. Tô lendo o livro, ainda não acabei, tô gostando bastante. E eu tô com um livro a mais aqui, a gente vai sortear pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir, acho que vale a pena, a gente vai sortear lá dentro da plataforma pros apoiadores, porque eu acho que vocês vão curtir, tem muita coisa, ainda não queria depois eu vou bater papo com Martina pra entender, porque assim, tem muita coisa difícil pra mim, eu tô indo aos poucos, mas os exemplos realmente é a parte que mais me pega. A gente, no geral, assim, a gente é muito desconectado com muitas dinâmicas que acontecem em grupos de animais, né? A gente sabe muito pouco, e pegar esses exemplos e sacar dessas histórias de como se organizam, né, de como são essas alianças, de como são as competições também, é realmente muito massa. Então fiquem ligados aí que a gente vai sortear um exemplar para vocês, da editora da Biblioteca Terra Livre. Que isso, Thaís? A gente estuda na escola, tem aquele coisa de parasitismo, tem, né? Cooperação, não sei o que lá. Tem esse negócio aí que eu não gostava de biologia. A pessoa... achava muito chato. Eu acho que tinha que ser dá pra ser muito mais interessante se a gente, por exemplo, falasse das formas como as alianças se dão. Mas é diferente, entendeu? Babs. E ele aqui realmente faz essa crítica. Entendeu? Entendi. Faz essa crítica justamente que é muito mais baseado nessa, tipo assim, algumas situações muito específicas. Vou eu falar besteira, mas muito específicas de um animal que precisa do outro, enfim, e aí sobe nele, enfim. Não, ele tá falando dessa questão mais ampla mesmo de sobrevivência em grandes grupos, inclusive grupos de mesma espécie e grupos de outras espécies. Tem que ler, gente, tem que ler. Vou sortear e vamos falar mais dele aqui, porque tá muito massa. Eu acho que tem mais coisas pra gente trazer pra vocês sobre esse livro e sobre esse conceito, então, que Martina vai falar em aliança e aqui a gente vai falar em apoio mútuo, é um conceito que a gente, de uma forma ou de outra, vem batendo o pé aqui, da gente falar dessas uniões de solidariedade, mas, na real, é justamente isso, de momentos em que essas alianças cabem e com quem fazer essas alianças e com quem não fazer essas alianças, né? Entender qual é a luta em comum. Então, nisso a gente já volta para o veganismo. Então, a gente vê aí um início lá do nosso veganismo, um veganismo muito individual, muito dentro dele mesmo, né? Como se o veganismo resolvesse todos os problemas. Descobri o veganismo, nossa, essa é a salvação, é isso. Tô descobrindo o mundo, descobri que isso acontece, vocês não sabem, eu preciso falar para vocês que isso acontece. Então, esse veganismo, que são muitos veganismos, como a gente sempre traz aqui, muito pautado nele mesmo, a gente já falou o quanto ele é perigoso e o quanto ele é, na verdade, ineficaz, porque a gente também, enquanto movimento, tem que estar atento a essas alianças e entender o que a gente tem em comum e quais são as nossas reivindicações, e o que a gente vai ver, o que a gente vai atacar primeiro, o que a gente não abre mão e o que a gente está do lado e tal. E eu curti muito, eu separei aqui um trecho de Calma aí, deixa eu achar o trecho que eu vou ler.
o trecho do seu texto, Feminismo e Projetos Decoloniais, Ferramentas Críticas para Repensar o Veganismo, e aí para a gente pensar de novo esse veganismo mais uma vez, que quantas vezes for preciso a gente repensar esses veganismos, a gente vai, porque, meus amores, do jeito que tá, não dá. Bora, aspas. Primeiramente, o veganismo também tende a colocar-se como um herói intervencionista, buscando agir de forma universal sobre todas as parcelas populacionais, sem se preocupar com especificidades atreladas a gênero, raça, orientação sexual ou identidade de gênero, classe social ou geolocalização. Disse herói intervencionista não apenas porque o veganismo chega enquanto imposição pré-determinada e não a ser construída, mas também porque muitas vezes assume a mentalidade de querer tirar a população das sombras através do conhecimento vegano. Venha comigo que irei lhe mostrar a verdade. Quem não conhece esse veganismo, não é mesmo, minha gente? A gente já caiu nesse veganismo, a gente acreditou muito que você descobre uma coisa que só você sabe. É uma mente muito brilhante que descobriu como os animais são tratados e precisa levar a verdade para as outras pessoas. Muito superior, então, né? Muito mais evoluída. Muito superior. Então a gente vem há muito tempo falando aqui nesse podcast sobre essa disputa por um veganismo popular, um veganismo conectado a outras lutas, um veganismo que busca essas conexões e um olhar mais amplo sobre todos os sistemas, né, de opressão que existem na sociedade. Mas o que eu queria pedir para você falar para a gente um pouco, como um feminismo, especialmente um projeto decolonial de feminismo, pode ser também uma ferramenta para ajudar a gente nessa construção de um veganismo que parece que vem engatinhando mais, né? O feminismo ainda disputa, a gente tem que ainda, 2022, ainda lidar com um dito feminismo transfóbico, excludente, equivocado, mas enfim, já tem as vertentes, já tem as discussões e os grupos mais avançados, e o veganismo parece que engatinha nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como o veganismo pode ajudar a ser uma ferramenta nessa construção de um veganismo também mais pautado nessas bases. Essa pergunta é incrível. É uma pergunta que eu poderia ficar horas falando, então eu vou tentar dar uma resumida, assim, que ninguém tem paciência, né, pra ficar ouvindo uma pessoa falando sobre isso, uma pessoa super emocionada. Eu tô tranquila. Tá de boa, pode ir, vai. Tá de boa, vai, brilha. Ai, gente, não pode falar isso é um perigo. Mas eu, na verdade, acho super importante a gente falar sobre os feminismos decoloniais, né, enquanto ou decoloniais, ou pós-coloniais, ou contra-coloniais, né, depende de como a pessoa queira dizer, dá pra ouvir essas três palavras e, assim, elas têm uma diferença, mas eu acho que, do ponto de vista prático, eu costumo englobar, porque existem muitos pontos em comum, né, assim. E eu, na verdade, sempre tive essa ideia de que não só, né, os feminismos decoloniais, mas a própria decolonialidade, pós-colonialidade ou contra-colonialidade teria como nos ajudar bastante a repensar os veganismos, né, e principalmente o veganismo de ampla difusão, que é esse veganismo porque você ama um e come o outro, né, que é aquele que a gente vê no ônibus, na parte traseira do ônibus, né. E aí, na verdade, quando a gente parar pra pensar, né, o feminismo, que a gente chama de feminismo hegemônico, que é esse feminismo branco, né, das três ondas que aconteceram na Europa, então as sufragistas, né, e assim por diante, elas tinham características muito específicas. Elas eram, por exemplo, mulheres brancas, elas eram, por exemplo, de classe média baixa, mas classe média de forma geral, elas eram cis heterossexuais. Isso não quer dizer que eu estou invalidando a luta dessas mulheres. Eu estou dizendo só que algumas mulheres nunca estiveram incluídas dentro desse projeto de feminismo, que é o que a gente chama de feminismo hegemônico, né? Então, quando as feministas decoloniais, ou as feministas negras, feministas lésbicas, começam a estruturar o pensamento, elas fazem isso a partir de uma crítica a esse feminismo hegemônico. Então, por exemplo, as mulheres negras saíram dizer, vocês estão reivindicando ir para poder sair de casa para trabalhar? A gente trabalha desde anos e anos atrás. Isso não é uma reivindicação pra gente. A gente precisa de direitos trabalhistas. A gente precisa de uma luta antirracista, né? No caso da questão das feministas lésbicas, né? A lesbianidade nunca entrava em pauta dentro de um grupo de feministas hegemônicas, né? Porque, na verdade, a estruturação sempre se deu em torno da família, dos direitos
à família, né, dos direitos reprodutivos, que obviamente são importantes para todas assim, as mulheres e as pessoas não binárias e outras identidades que possam se encaixar dentro dessas lutas. Mas a partir dessa crítica, né, a um pensamento, uma prática, um acontecimento que teve uma origem muito europeia e depois um pouco mais, né, nos Estados Unidos também, a partir dessa crítica, muitos mundos se abriram, né, assim, a gente começou a conseguir conceber que existiam, obviamente, mulheres heterogêneas, que existiam pessoas que não eram mulheres, mas que estão ainda e estavam sendo afetadas pelos movimentos feministas, né. E quando a gente para pensar na origem desse veganismo de ampla difusão, né, talvez na primeira pessoa que vai e fala assim, não, vou conceituar o que é o veganismo, né, que é lá na Inglaterra, na década de 40, a gente está pensando também num mundo, um movimento, uma ideia, uma estruturação muito localizada, uma estruturação muito fechada com o mesmo grupo de pessoas. Então eram pessoas brancas, eram pessoas de classe média, eram pessoas que reforçavam ao longo da criação desse veganismo muitas outras questões e problemas estruturais, como por exemplo o machismo era muito presente, inclusive nas revistas da Sociedade Vegana do Reino Unido. Também existia uma questão de que não era nem uma rebeldia, porque na verdade o próprio Estado inglês que estava em guerra, né, durante a Segunda Guerra ou depois, já estava fazendo racionamento de comida, então as pessoas de fato não podiam consumir produtos de origem animal e existiam todas as campanhas para incentivar que as pessoas plantem em casa, incentivar que as pessoas substituam produtos de origem animal por origem vegetal. Então esse grupo que assim, se deu e criou num contexto colonial, e não só se criou e se deu no contexto colonial, como foi importado para outras regiões onde isso não fazia sentido, né, essa concepção dessa forma branca, cis, hétero, rica, não fazia sentido, ela precisa estar sujeita a críticas. E como que a gente não vai pensar que as críticas que foram feitas, né, pelas feministas contra-hegemônicas não possam servir para a gente criticar alguma coisa que também tem uma origem colonial? E não só uma origem colonial, que também não era um movimento necessariamente contracultural para todas as pessoas, que falava e dialogava com pessoas muito específicas, né? Então, eu sempre acredito que os feminismos decoloniais, eles possam ser essa ferramenta de crítica, porque na verdade é uma crítica muito bem estruturada, né, ao longo dos anos, e que está em ascensão as múltiplas críticas, eu acho que bom que estão, e que podem nos colocar para pensar nessa relação de uma forma muito diferente, porque a gente costuma cair num lugar que não invalida, mas um lugar que é, por exemplo, a política sexual da carne, né, alguns outros lugares comuns de encontro entre o feminismo e a animalidade, ou feminismo e os especismos e assim por diante, né, e na verdade existem muitas outras potencialidades, e essa é uma das que eu consigo ver e talvez das que eu gostaria de explorar cada vez mais, assim. Aí, nem foi uma hora. Tá tranquilo, dá pra falar mais. A gente também, a gente quer ver isso acontecer, quer explorar mais. Acho que todos os esforços, apesar de todas as mudanças que a gente já passou na história desse podcast, pra gente conseguir continuar vendo essas lutas e unir essas mesmas reivindicações e as mesmas questões que a gente tem, que a gente consegue enxergar nesses especismos e nos machismos e tudo mais. Você falou, na verdade, bastante sobre a política sexual da carne, né? Como tem o texto do Preciado também, que ele não se encerra em si. O livro não se encerra ali. Eu falei no último episódio e repito, eu queria muito que Carol reescrevesse o livro, assim, revisasse, porque é um livro que não foi muito revisado, né? Ao longo das décadas, e a gente já sabe por palestras que ela mudou várias ideias que ela tinha ali no livro, e eu acho que fica faltando essa revisão, sabe? Eu não sei o tanto também que ela mudou ao longo do tempo, ao certo, porque a gente sempre fala aqui, eu acho que a gente pode voltar para isso, né? A gente começou com a política sexual da carne e a gente não nega o livro, né? O que a gente já recebeu alguns ataques de feministas radicais falando como que vocês pautaram todo o trabalho de vocês em cima da política sexual da carne e agora vocês estão criticando. E é essa revisão que a gente tem que fazer 100% do tempo, né? O nosso feminismo, o nosso veganismo era outro ali em 2018, quando a gente começou.
E que bom que mudou, né? E que bom que vai continuar mudando também. O Preciado, o Derrida, todo mundo que você citou também não termina aqui, né? Também a gente não vai terminar a nossa discussão aqui e falar, pronto, agora a gente resolveu todos os problemas, a gente já sabe, a teoria tá, ó, tinindo, a gente só precisa acertar a prática, porque ainda tá no meio do caminho, sabe? Também não termina nisso, né? E é importante a gente trazer isso, de que a política sexual da carne ela não se encerra em si, ela não é a única teoria para explicar tudo isso, como você mostrou ao longo do episódio, né? Acho um tema bem sensível e bem importante da gente falar, na verdade. É muito bom ter uma leitura crítica sobre a política sexual da carne, né, que apresenta, assim, não só questões que têm a ver um pouco com o posicionamento político, né, da Carol Adams quando escreveu, mas também com uma estruturação de um pensamento, né, de gênero muito binário, né, com algumas exclusões que se dão através de raça, identidade de gênero e outras coisas que são pouco exploradas no livro. Também tem a complicação da continuidade, né, da pornografia da carne, que hoje em dia a gente discute bastante também a questão da pós-pornografia, né, e como, na verdade, isso pode ser uma questão bastante moralista, se não observada, né, sob uma lente anticapitalista. E eu acho que ler criticamente é muito importante, de fato. E é muito engraçado as pessoas, na verdade, atacarem vocês por fazerem críticas à obra ou à pessoa, né, Carol Adams. Eu também não sei o quanto ela mudou, assim, mas realmente, se a gente parar pra pensar, assim, ela realmente não era uma pessoa muito maneira. Ela escreveu uma parada ali que eu acho que é capaz de abrir muitos olhos e bocas e, sabe, mãos e etc. Mas que a gente precisa ler com cautela, de fato. E aí o que eu sempre penso é que, na verdade, a gente entra em contato, né, quer dizer, de forma bastante geral e talvez de uma forma bastante branca, né, porque é um caso, eu sou uma pessoa branca. A gente entra em contato com a obra da Carol Adams, talvez de primeira, assim, quando a gente começa a pensar nesses dois mundos, né, que parecem dois mundos separados e que, na verdade, tem muito mais de participar de um mundo só, né, do que serem dois, que é o feminismo, os feminismos e os veganismos, né, ou a questão do consumo da carne. E por que a gente entra em contato com Carol Adams primeiro? Porque ela tem um protagonismo, ela pode ocupar esse lugar, porque ela é uma mulher branca, ela é cis heterossexual, ela é estadunidense. Então, receber essa crítica, porque realmente a sociedade se estrutura de forma a protagonizar determinadas pessoas e silenciar outras, é absurdo, né? Porque, na verdade, o tempo vai mudando e outras pessoas que sempre falaram começaram a ser ouvidas. E a gente precisa potencializar essas vozes. Precisa fazer uma leitura crítica, né? A gente precisa ocupar esse lugar de repensar o tempo inteiro. De fato, o nosso pensamento não é estático, né? Então, eu acho que é por aí essa leitura, a necessidade de fazer uma leitura crítica, e da mesma forma que, por exemplo, eu digo, eu não estou 100% dentro do que o Kropotkin fala no apoio mútuo, isso não quer dizer que a gente não deva ler Kropotkin. Isso quer dizer que a gente pode ler o Kropotkin e pensar outras coisas, e dizer, nossa, mas mudou muito, isso aqui foi escrito no século XIX, né, e no século XX teve milhões de descobertas pela teoria da evolução que mudaram o que o Kropotkin está dizendo aqui, né, mas que tem coisas incríveis, né, e da mesma forma eu acho que a gente pode ir recuperando coisas que são sim importantes, são sim bastante básicas, no sentido não de serem simples, mas no sentido de serem talvez um lugar que a gente finca o pé, sabe, ou fincou o pé primeiro, mas não se restringir a ela, né, assim. Carol Adams é só uma voz, a gente tem a Af e a Sil Ko, né, duas mulheres negras, irmãs nos Estados Unidos, escrevendo coisas incríveis sobre animalidade, sobre veganismos, e a gente não fala sobre essas pessoas, né, porque existe ainda esse protagonismo muito grande de um pensamento branco, de um pensamento cis heterossexual, de um pensamento ainda do norte global, né, por mais que seja dos Estados Unidos. Então, assim, eu fico muito triste, na verdade, que vocês recebam essas críticas, porque elas não fazem nenhum sentido para mim, né, no profundo. Elas, na verdade, bom, você fez uma observação interessante. No começo eu curtia e era 100% isso, agora tem umas críticas, né? Eu acho que, na verdade, é uma observação e não deveria ser um ataque, né? Tanto que não é uma coisa que paralisa, não machuca nem nada disso. Tipo assim, você tá falando uma coisa totalmente que não faz o menor sentido, assim como outras coisas que você fala que não faz o menor sentido, né? Tava conversando hoje mais cedo com a minha cunhada sobre isso, assim, que ela ficou muito decepcionada com uma amiga dela compartilhando conteúdos que
Você fica ali na dúvida do que tá acontecendo. Eu falo bastante com a Thaís sobre isso, quando vê uma amiga compartilhando, uma amiga ou uma conhecida, uma mulher, né, foda, assim, compartilhando algum conteúdo de página de feminismo radical, e aí depois você vai ver, tem like em todos os posts, você fala, você tem certeza que você tá lendo? Será que eu converso? Será que eu não converso? É intencional? Não é? Porque é isso, né? Parece que o pensamento tá parado ali no mesmo lugar o tempo inteiro, e é importante essa mudança, esse pensamento crítico. Parece que falta o pensamento crítico. Então, quando vem uma pessoa e vem falar que a gente está sendo incoerente, eu falo, não, eu só mudei, né? E é isso aí, é o que acontece com a vida, a gente muda. Pois é, a gente, relembrando que os maiores ataques que a gente já recebeu na história desse podcast não foi de carnista? Não. Foi os agroboy? Não. Foi das rádios, foram os maiores ataques coordenados que a gente já recebeu. Não, vocês podem, um podcast feminista e vegano nunca recebeu um ataque tão coordenado de agroboy, de nada parecido com isso. Foram as rádios mesmo que ficaram putaça. Enfim, com o nosso posicionamento, com a gente dizer o que a gente não ia tolerar, com a gente verbalizar sobre essas mudanças, sobre, não estamos queimando a política sexual da carne. A gente segue falando, inclusive, dele aqui várias vezes e referenciando. Mas tem as críticas e tem que colocar. Era a crítica que quando a gente leu era um incômodo que a gente não sabia muito onde localizar, tipo assim, fazer uma vista grossa, porque também, enquanto mulher branca, cis, aquilo não machucava a ponto da gente se incomodar e fechar o livro e não ler. Era uma coisa tipo assim, tem alguma coisa esquisita aqui. E com os anos a gente conseguiu, ouvindo outras pessoas, lendo, aprendendo, convivendo, dando essa chance para mudar, a gente conseguiu enxergar e botar as nossas críticas ali. O que eu ia falar, é que na verdade é isso que a gente falou desde o começo do episódio, a Carol não é o outro pra gente, né? Não era, pelo menos no começo, não era o outro pra gente, era com quem a gente se identificava. E a gente tinha poucas referências, né, na época. Por exemplo, a Ficou descobri só depois, sabe? Uma galera veio só depois, pesquisando mesmo, mas a Carol era essa similaridade, né? E a gente dizia que a gente queria chegar com 70 anos igual a ela. e vai chegar parecido, meu Deus do céu. Não, pô, Thaís, que isso? Um pouquinho melhor, Tô né? brincando. Que é Tô Brasil, brincando. pô. Que é BR, não tem nem chance. O melhor foi um pouquinho melhor. Um pouquinho. Bom, eu queria falar algumas coisas. A primeira muito obrigada por essa colaboração, por toda essa participação, por trazer essa discussão que a gente quer essa sempre aliança. trazer aqui, abrir essa aliança, a gente quer sempre trazer aqui, e que fique claro, tanto para quem é vegano e ouve esse podcast desde o início, tanto para quem não é e tá chegando aqui agora, que entenda que são veganismos e que são projetos em disputa, e como a Martina contou pra gente, explicou pra gente, a gente já falou isso em outros episódios, o veganismo como termo, como surgiu, ele sim, um projeto europeu, branco. Isso não quer dizer que a gente não dispute esse movimento e que a gente tente trazer outras referências e outras alianças e construir e ir colocando o que faz mais sentido pra gente agora e o que a gente acredita realmente que vai fazer uma diferença, né? Porque essas movimentações do veganismo liberal, muito em torno do consumo, quantas vezes a gente já falou aqui que isso vai mudar na linha do consumo, isso pode tocar uma pessoa ou outra de falar, realmente, tem essa questão, vou mudar eu aqui o meu consumo, mas por que a gente está sempre esbarrando nessa grande barreira que chega um ponto que fica só ali, fica nos produtos e fica na alimentação, e o veganismo liberal gosta de trazer esses louros de que, olha quantas pessoas agora se declaram veganes, né? Muito mais pessoas, mas o que a gente vê em paralelo disso é a exploração animal aumentando, o agro crescendo, o agro passando com seu trator em cima de tudo. Então, se de fato batalhar por um consumo maior de produtos veganos, transformasse isso, né? Refletisse isso numa redução da exploração animal, a gente poderia até dizer que faz algum sentido. Mas está claro, né, para quem acompanha aí as notícias, e a gente vai continuar trazendo isso aqui, de que a exploração ela vai continuar e ela vai arrumar os seus jeitos de ver onde, como ela vai explorar mais e mais. Então, a nossa luta ela tem que ser
conectada e ela tem que ser por uma transformação geral da sociedade. Senão a gente vai continuar aliviando o nosso ego, bancando de herói, como a Martina trouxe, de que a gente está salvando os animais, quando na verdade os animais continuam aí na linha de maior exploração. E agora a gente vê o tanto de... Agora sempre, né? Mas a pior de animal explorado, gente explorada, terra arrasada. Então a nossa luta ela tem que olhar para um outro lado e seguir, porque esse veganismo aí da prateleira e do hambúrguer a gente já confirmou que não está indo para lugar nenhum. E isso não quer dizer que você não possa comer o seu hambúrguer. Coma seu hambúrguer, seja feliz com o seu hambúrguer vegetal, se é isso que você quer fazer. Mas não vestir essa armadura do herói dos animais, da pessoa superior. Nossa, olha aquela pessoa ali comendo carne. Como essa pessoa não sabe que isso é muito errado e eu que sou o correto. Esse veganismo não vai levar a gente para lugar nenhum. É isso. Eu sempre fico pensando muito de como a gente pode se autolimitar, né? Na verdade, de pensar que a gente só tem uma capacidade de transformar o mundo dentro de um sistema capitalista e dentro do nosso papel único, que parece que é determinado enquanto consumidor e quanto mão de obra, né? A ser explorada. E como, na verdade, isso é uma autolimitação muito grande, né? De que, na verdade, o boicote, ele tem muito mais a ver, né? Ele não é um fim em si mesmo, ele pode ser uma coisa necessária para um outro fim, para um outro... Ele é um caminho, né? Ele é um momento importante de reconhecimento ético e político, né? Mas, na verdade, como a gente está o tempo inteiro criando e recriando e pensando em micro-revoluções que acontecem dentro da gente, que acontecem com as pessoas que nos cercam, né? Que é a ideia de que quando você está falando sobre qualquer tema que tenha a ver com especismo, que tenha a ver com uma questão de contracultura, que tenha a ver com o combate ao racismo, com o combate à transfobia, quando a gente está falando sobre isso, a gente não está simplesmente falando, né? A gente está micro-revolucionando pequenas partes, que eu acredito que é a única forma de fazer algum tipo de revolução, né? Mas isso já é tema para outra questão, para outro momento. Mas que de fato são nesses momentos de microevolução que a gente não percebe que o que a gente está fazendo é um enfrentamento com toda uma estrutura, né, social, sistêmica, que está há anos e anos e anos aqui em vigência, né? E quando a gente assume um posicionamento que vai de frente às ideologias, de frente às culturas, né, que estão, na verdade, o tempo inteiro reforçando opressão, que estão servindo enquanto forma de equilibrar e manter o poder para o Estado, né? E muitas vezes a gente nunca pensa nisso. A gente pensa muito mais, o que eu vou comer? Como é que eu posso mostrar a verdade para essa pessoa, né? Todo mundo já passou por essa fase horrível, né? Ou muitas pessoas já passaram por essa fase de achar que tem toda a verdade, vem cá que eu vou te mostrar, né? Mas, na verdade, a ideia de que as nossas micro-revoluções precisam fazer é dar o potencial para as pessoas, que elas já existem, né? O potencial, elas já existem nas pessoas, mas talvez é acender o potencial emancipatório dessas pessoas, que essas pessoas, elas já têm uma trajetória em si mesmas, elas já têm capacidade de pensar nisso, elas já estão pensando nisso, elas já estão falando sobre isso. É muito classismo, é muito racismo, é muita LGBTI-fobia a gente pensar que essas pessoas não estão falando e pensando em veganismos, né? E que essas pessoas não estão pensando em veganismos de contracultura, que não pensam através de uma questão de mercado, mas que pensam para fora e para além dela, né? É aquela frase clássica, né? É mais fácil imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo? Talvez sim, mas na prática a gente está colocando alternativas sistêmicas o tempo inteiro, inclusive as nossas próprias existências, que estão questionando um sistema de opressão muito estrutural e estruturante na cabeça das pessoas, né? Ou mais de um sistema, né? Como eu acho que talvez seja um pouco a ideia do podcast como um todo, né? Sempre marcar que, enfim, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, porque na verdade a gente está falando da mesma questão, né? Muito mais quando a gente pensa na animalização enquanto o recurso de inferiorização bastante geral dentro da ocidentalidade branca, né? Então, acho que é por aí, assim. E cada vez mais eu tenho pensado em fazer um convite, assim, para as pessoas de abraçar o incômodo, assim. Porque eu acho que durante muito tempo a gente pensou no incômodo enquanto uma coisa que a gente precisa superar. E cada vez mais eu tenho gostado de ser um incômodo. Eu tenho adorado isso, porque parece que você chega num lugar e sua existência em si mesma já consegue mover mil questões que às vezes a gente nem vê, mas consegue mover, porque você está habitando o lugar do incômodo. Então habita esse lugar do incômodo,
sabe, seja uma pessoa que, com a própria existência, ou com o que fala, ou com o que sente, ou com quem se aliança, né, possa criar situações de incômodo que são nada mais, nada menos que rupturas importantíssimas que a gente precisa fazer em termos políticos, sociais e filosóficos, né? E que esse incômodo permita também, de alguma forma, a gente a reestruturar nosso pensamento, que é muito baseado na humanidade, reestruturar ele a partir de outros e novos referenciais, né? A gente nunca pensa nas alianças animais enquanto uma referência para pensar a nossa estrutura social, para pensar nossas relações. A gente faz o inverso, né? A gente fala, nós nos aliançamos, então eles se aliançam, né? O outro se aliança. E, na verdade, a gente pode fazer o caminho inverso, que é um caminho que talvez vale bastante a pena da gente fazer, que é um caminho completamente antiespecista e talvez um caminho de reivindicar uma animalidade comum em algum momento, quando isso seja possível. Eu acho que é por aí que eu tenho caminhado. Muito bom, muito bom. Perfeito, me abraça, pelo amor de Deus, me abraça, chorando. Não, muito lindo. Obrigada por essa fala, meu Deus do céu. Muito obrigada. É isso, esse incômodo, vamos seguir incomodando, e 100%, mas eu sei, imagino e sei em alguns pontos o quanto ele é pesado e solitário e tal, enfrentamento, massa, mas é muito bom ouvir o quanto é isso, a gente incomoda, a gente causa esse incômodo, tem um objetivo, né? É criar justamente essas chacoalhadas para ver se a gente consegue transformar. Então, muito obrigada por essa fala. Hoje, especialmente, eu estava precisando dela e espero que vocês se inspirem. E lembrando que esse incômodo, ele é menos dolorido quando você tá com as alianças certas, né? Então, fortalecer essas alianças para que o incômodo seja mais diluído entre as pessoas. Incomodar junto. Carregar esses incômodos também sempre sozinhos, né? Tem que incomodar junto, exatamente. Incomoda em grupo. Né? Muito obrigada, Martina. Foi perfeito, muito feliz. Muito obrigada, Martina. Alimentada mesmo e emocionada com essa sua fala e com a sua presença aqui. Obrigada mesmo. Sim, muito obrigada. Quer dar algum recado? A gente não deu recados. Quer dar recados? Onde te encontra? Como faz? Onde te lê? Então, tem assim, o Instagram, eu acho que talvez seja a forma mais fácil de juntar tudo, né? Meu Instagram é martina.davidson, que é DAVIDSON. E ali, assim, eu coloco um link, né, que tem produção minha gratuita, disponibilizada, né, tipo, tem zine, tem artigos, tem algumas outras palestras e etc. que foram gravadas. E eu também tô super disposta a receber mensagens, assim, vamos trocar, porque o conhecimento se constrói em coletividade, não se constrói sozinho. Então, assim, minhas mensagens estão abertas para quem quiser e quem sentir ou qualquer coisa que quer me comunicar. Odiei tudo, pode ser também, não tem problema nenhum. Não. Mas estão abertas. Sem hate. Pode parar. Protegido de outras mamas. Agora a Martina é protegida de outras mamas. Vocês não vêm mexer, não. É isso, até semana que vem. Aproveitem. Muito obrigada, espero que vocês curtam muito. E aí é isso, muito texto, muita referência, tá tudo no Medium. E é isso, qualquer coisa vocês também perguntam pra gente, fala pra gente, quiserem mais, trazer Martina pra falar de outro assunto, vocês comentem, que vai ser um prazer pra gente receber de novo. Obrigada, Martina, obrigada, galera. Beijo, Babi, até a próxima. Muito obrigada, beijo. Beijo. Tchau.